sou o pastor Josafá Vieira e gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A você que não tem esta paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua família, na sua vida, segundo a graça de Deus. Hoje gostaríamos de falar sobre catástrofe, modéstia no vestir. Hoje nós vemos que muitas igrejas têm tirado da sua pauta doutrinária o ensino da palavra de Deus com respeito à santidade. E quando a palavra que incita a santidade ela é retirada de uma igreja, entra outra doutrina, ou seja, a doutrina da mistura, da libidinosidade, da fornicação e do sensualismo. Uma vez que a palavra da santificação, com respeito aqui às vestes, que é o assunto que nós estamos, ela é retirada da igreja, então entra esta outra doutrina, que é a doutrina da mistura, onde entra a libidinosidade, a formosura, melhor dizendo, a fornicação e o sensualismo. E hoje interessante porque parte da igreja está lamentavelmente intoxicada por essa luxúria, esquecendo da palavra, esquecendo da doutrina, não tendo um bom ensinamento da santificação, esquece realmente deste ponto de vista, deixando-se intoxicar por este mundo, pelo pecado, pela vaidade, entregando-se à luxúria. É interessante que essas pessoas, sem se preocupar se está pecando ou levando o seu irmão a pecar com as vestes, não sente realmente nenhum senso realmente que está levando muitas pessoas à perdição. Amém? Então é bom nós refletirmos melhor nesta doutrina. Está acontecendo, infelizmente, um abandono do verdadeiro evangelho, como diz Paulo, na sua carta, ou segunda carta ao apóstolo, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 4, verso 4, que diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje nós temos visto isto, principalmente neste assunto, com respeito à santificação do corpo, às vestes. As pessoas têm realmente deixado a verdade, a palavra, o verdadeiro evangelho, tendo, como diz aí o próprio capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vamos ver isto, comichão nos ouvidos, não suportando a sã doutrina e, por sua vez, voltando às fábulas, às práticas antigas, aos modelos antigos de vida que antes de servir Jesus Cristo tinha, e assim torna a voltar, como diz a palavra pesada, mas é verdade, como o cão que volta ao vômito, a porca ao lamaçal. Interessante quando Paulo, ele em Filipenses 2, verso 5, ele diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós ficamos a pensar nos apóstolos de Jesus Cristo e no próprio Senhor Jesus Cristo, quanto também em muitas mulheres que serviam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade, com fidelidade. Será que fosse nos dias de hoje, essas pessoas vestiriam como nós estamos vestindo? É para nós refletirmos realmente neste ponto de vista. A Bíblia diz que age em nós o mesmo sentimento. Nestes homens, nestas mulheres do passado havia o mesmo sentimento. E nós podemos ver isso descrito na palavra, principalmente no Atos dos Apóstolos, quando fala ali sobre os atos da igreja, ou dos primeiros atos da igreja primitiva, quando estava nascendo neste mundo. Amém? Interessante também nós pararmos a refletir com respeito aos pais da igreja, o que os nossos pais da igreja, os reformistas, como se gostam de dizer, eles comentavam com respeito ao assunto da santificação do corpo, das vestimentas. Agostinho disse: as vestes superfluas são piores do que a prostituição, porque essas corrompem apenas a castidade, mas aquela corrompe a natureza da pessoa. Quando nós pecamos com respeito às nossas vestes, colocando em nosso corpo aquilo que desagrada ao Senhor, que não condiz com a verdade, nós nos tornamos pior do que prostitutas e prostitutas, porque nós corrompemos a natureza divina, a qual, segundo quando aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Então, nasce em nós uma nova natureza, uma nova postura de vida, um novo ideal de vida. Quando nós então pecamos contra o Senhor, neste ponto que estamos aqui analisando com respeito às vestes, nós nos tornamos piores do que essa pessoa. John Bunyan disse: porque muitas mulheres saem de casa com os ombros aparecendo, seios mostrando, é para honrar
a Deus e adornar o Evangelho? É para tornar o cristianismo atraente e fazer os pecadores desejar a salvação? Não, não, pelo contrário, elas fazem para satisfazer as suas próprias concupiscências. Será que estamos vestindo a nós desta maneira, com as vestes que atualmente uma boa parte da igreja tem se colocado no seu corpo, sem ao menos perguntar a Deus se agrada a Ele, se realmente está de acordo com o Evangelho dele? Será que estamos vestindo assim para adornar o Evangelho? Será que estamos vestindo para atrair mais pessoas ao cristianismo, ou fazer que as pessoas desejem a salvação através das roupas que colocamos em nosso corpo? Diz aqui John Bunyan, não. Eles fazem simplesmente porque é o desejo do seu coração pelas suas próprias concupiscências. Charles Spurgeon disse, olha, Londres recebe as suas modas de Paris, e Paris as recebe diretamente do inferno. Dizendo aqui que os estilistas de Paris, quando criava ali uma peça de roupa que não era condizente com a serva do Senhor, aquela ideia, aquela sabedoria daqueles estilistas, em outras palavras, estava vindo diretamente do diabo, era conduzido pelo diabo para levar a muitos à perdição, e principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos refletir nestes pontos. Charles Baxter disse, mulheres devem vestir usando roupas que apresentem humildade, renúncia, castidade, nunca usá-lo como armadilhas para os homens. As mulheres devem vestir de maneira a servir a Cristo, usando roupas que expressam humildade, renúncia, castidade, nunca usá-lo como armadilha para os homens, como vemos hoje, que muitas roupas que colocamos em nosso corpo têm servido simplesmente como armadilha para as outras pessoas, a qual, em vez de nós ligarmos essas pessoas a Cristo, nós ligamos ela cada dia mais neste mundo, na moda, na luxúria, em tantas outras coisas, levando aos desejos da fornicação, o desejo do sensualismo, o desejo da libidinosidade, como nós aqui falamos. Então nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Quando nós vestimos, o intento deve ser o que? Glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, e não pôr em evidência parte do nosso corpo. Amém? Porque o que surge muitas vezes é a preocupação de nos aparecermos, de nos aparentarmos diante das pessoas, e assim nós colocamos o que em evidência o nosso corpo, e não preocupamos se estamos ferindo a palavra, se estamos entristecendo o Espírito, se estamos segundo a vontade de Deus. Mas quando nós vestimos, nós venhamos ter no intento é o de glorificar, é o de exaltar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Tornar o corpo mais atraente através de vestes é conveniente, diz aqui, a sociedade pornográfica, não a Cristo. Nós tornarmos os nossos corpos através das vestes atraente, isso é conveniente à sociedade pornográfica, ao mundo, ao diabo, não a Deus, não ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos refletir, são palavras de Deus, palavras de homens aí muito respeitados, principalmente pelos grandes pregadores, teólogos, pais da igreja, muito comentado em muitos sermões. Então vamos passar a analisar também estes pontos que estes homens disseram com respeito à santidade da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, pudor, modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Diz aqui a palavra que as mulheres devem vestir com modéstia, que vem do grego catástole, que significa cobrir completamente, de forma a tampar os contornos. Amém? Nós encontramos essa palavra catástole em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, ali escrito modéstia, e vindo para o grego traz essa palavra aqui, catástole, que tem o significado de cobrir o corpo de forma realmente folgada, de maneira que as vestes sejam compridas, a tampar os contornos do nosso corpo sem mostrar a vergonha, porque nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, e nós
devemos ser diferentes. Amém? Então, olhando aqui a interpretação deste texto, e que nos diz aí em 2 Timóteo, capítulo 2, a palavra modéstia, o versículo 9, que nós dissemos que vem do grego catástole, olhando a interpretação do texto, nós podemos ver que minissaia, vestidos e blusas decotadas, roupas justas ou transparentes, não se encaixa no significado da palavra catástole. Amém? Então, se nós olharmos, analisarmos aí em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, a palavra modéstia, olharmos as vestimentas curtas, decotada, colada, fina, nós vamos ver, segundo o significado original da palavra, que essas vestes realmente não se encaixam com o servo de Deus, com a serva de Deus, com o homem e com a mulher que tem compromisso com Deus, que quer realmente ser arrebatado, que quer encontrar com o Senhor. Amém? Então nós cristãos devemos entender que fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Fomos chamados para viver segundo a palavra e não segundo o mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas, nós fomos chamados para ter palavreados diferentes, atitudes diferentes, nós fomos chamados para ter vestimentas diferentes, ações diferentes, nós fomos chamados para ser diferente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nós fomos chamados para viver o catástole de Deus. Amém? Desta nova personalidade de vida, deste novo modo de viver, deste novo ideal de vida a que Cristo, ele realiza em nossas vidas quando nós o aceitamos. Então vamos viver com pudor, vamos viver com modéstia, vamos nos vestir-nos de forma a agradar a Deus e não chamar a atenção dos outros para o nosso corpo, porque nós fomos chamados para ser diferente. Amém? Fomos chamados para ser diferente. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Medite nesta palavra. Vamos realmente a cada dia melhorar na presença do Senhor, entre muitas coisas, as vestimentas que hoje estamos deixando muito a desejar no seio da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.